Depois nós não teremos mais não. Não dá para fazer inscrição no dia. Eu sei que tem muita gente aí que está deixando, vai chegar aqui para o congresso, vai querer se inscrever. Não é possível isso. Nós não teremos local para inscrição, nem condições. Então os irmãos que se inscrevam até o dia 27 de fevereiro, que é uma sexta-feira, tá? Então, as inscrições até 27 de fevereiro. O nosso presidente vai mudar lá no site, né? Eu não mudei porque eu não sei mudar. Tem umas coisas que ele não assina, é o Portugal. Né? Então, está certo isso. Vamos agora para o hino e logo em seguida, o doutor Alexandre está com a palavra.
ar-condicionado aí? Ou você está no ventilador? Está ventilado. Se quiser pôr no ar, pode pôr. Eu saúdo a todos os irmãos presentes e aos irmãos internautas com a paz do Senhor. Amém. Tem como acender também esse... o floquinho de neve é o ar-condicionado, né? A hélicezinha e a luz aqui. Isso, assim consigo enxergar melhor as minhas anotações. Pode pôr o primeiro slide, por favor. Bom, hoje nós estaremos estudando, meditando um pouco sobre o quinto mandamento, que resumidamente é dito como sendo honrar pai e mãe. Mas nós temos na palavra de Deus, está no segundo slide, quando ele fala é sempre mais. Não, é que no portal, o segundo porque não tem a introdução, o título, exatamente. Seria então o terceiro slide, né? Isso. O quinto mandamento está do Velho Testamento, no trecho da lei, está em 2 lugares, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, e que é o primeiro mandamento que depois nós vimos no Novo Testamento, que é seguido da promessa. Então Deus fala ao homem por que você tem que honrar o teu pai e tua mãe. É um mandamento que o Caramuru debateu bem na pré-aula, que não se sabe em qual das tábuas está, mas quem chegou a ver no portal o comentário do Rabino Moré Ventura, que está colaborando conosco com os 10 Testamentos, ele fala muito bem que é um mandamento de ligação entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo. O Rabino faz um comentário que nesse aspecto eu concordo com ele, que não dá para ser um ser humano somente amando a Deus, somente amando o Criador e sem amar a criatura. Mas eu sou a criatura, eu amo a mim. Não, você tem que amar todas as criaturas. É comum às vezes um irmão solteiro conhecer uma irmã que ou já foi casada, ou é viúva, ou por algum motivo ela tem um filho, ou uma filha, ou vários filhos, e o irmão se apaixona por ela. Ou o contrário, ou uma irmã que conhece o moço por algum motivo, já é pai e está disponível para o casamento, e a moça. É possível haver um grande amor entre esse casal se não amar esse filho ou esta filha que o outro já tem? É impossível, certo? Ou pelo menos não é amor, pode ser interesse, pode ser ter um objetivo de dominação, algum outro objetivo, de se livrar de uma imaginária escravidão pelo pai ou pela mãe, não sei. Pode ter algum segundo interesse, mas realmente amar não é possível se você não amar o filho dessa pessoa. É possível eu amar os meus amigos e não amar os filhos dos meus amigos? Não. É possível eu amar os meus irmãos na igreja sem amar os filhos dos meus irmãos? Eu amo muito meu pastor, mas os filhos dele... Então você não está amando o seu pastor. O amor tem que ser dado para a pessoa
e para a criação que advém dessa pessoa. Então é impossível amarmos a Deus sem amarmos os seus filhos. Por isso que esse é um mandamento de ligação. É um mandamento que demonstra o nosso amor pelo próximo, ao mesmo tempo que demonstra o nosso amor por Deus. E por que isso? É um grande enigma a minha pergunta? Não. É porque pai e mãe foi a forma que Deus escolheu para que nós existíssemos. Com exceção de Adão e Eva, no primeiro casal, todo ser humano existe por intermédio de um pai e de uma mãe. Ah, mas tem clone, tem TV de profeta, mas tem que ter um pai e uma mãe. Não tem outra forma de um ser humano ser produzido sem um pai e uma mãe. Foi a forma que Deus escolheu para que nós existíssemos. E se nós somos gratos a Deus pela nossa existência, devemos demonstrar esta gratidão honrando o método escolhido por Deus para que nossa existência acontecesse, ou seja, por intermédio de um pai e de uma mãe. Eu costumo dizer do meu pai e minha mãe, Caramuru, meu pai e minha mãe não foram os pais que eu pedi a Deus, estão cheios de defeitos. Se eu for contar o defeito de cada um, aqui eu vou ficar a noite inteira aqui falando mal dos dois. Se você soubesse quantos defeitos têm meus pais, quantas coisas negativas tem a vida deles, as atitudes deles, mas eu devo a eles a minha existência. Eles não foram os pais que eu pedi a Deus, mas eu sou grato a Deus porque eles foram os pais que Deus me deu. Por isso que eu glorifico a eles. Não são os pais que eu pedi a Deus, mas são os pais que Deus me deu. Então, toda a honra e toda a glória a eles, porque dando honra a eles, eu estou glorificando ao próprio Deus. Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então Deus é pai e mãe também. Adão e Eva, eles não tinham que honrar o pai e a mãe humano que eles não tiveram, mas eles tinham o pai e a mãe Deus, que foi o único casal de ser humano que teve uma forma peculiar, uma forma diferente da existência. Foi a existência por ação direta do próprio Deus. Então eles têm também um pai e uma mãe, Deus. E nós temos o nosso pai humano, a nossa mãe humana, por vontade de Deus. Mas isso é tão óbvio. Vamos passar o próximo slide. Travou. Tá onde? O próximo quadro. Bom, primeira tábua, nós já falamos de se tratar. O próximo, que é o quinto slide. Os judeus sempre consideram este um preceito vertical, pois os pais são compartícipes na criação de uma vida com Deus. Então, é o mandamento de ligação entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre si mesmo, como si mesmo. E por que nós insistimos? Parece tão óbvio. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Por que nós insistimos neste conceito? Por que a CPAD, o Ministério, a direção das Assembleias de Deus insistiu nos 10 mandamentos que nos parecem tão óbvios, e em especial honrar pai e mãe
Parece uma coisa tão óbvia para a gente, né? Ah, mãe é mãe, pai é pai, não sei o que, comeu ninguém mexe, isso, aquilo. Mas é isso que tem acontecido nos dias de hoje? Não. Inclusive dentro da igreja tem acontecido isso? Não? Eu tenho um grande exemplo. Quem aqui coopera com o nosso asilar? Tem alguém aqui? Coopera e trabalha também com o nosso asilar? O nosso asilar é muito comum, às vezes, filhos muito preocupados com os seus pais, com a saúde do pai, procura o nosso asilar, interessado num cuidado especial com o seu pai idoso, talvez com Alzheimer, com uma dificuldade motora, uma dificuldade cognitiva, possa ter um cuidado especial naquele local. Então ele procura o asilar para internar o seu pai ou sua mãe, ou os dois, naquele lugar, para que tenha cuidados especiais. Aí quando chega lá o irmão Orlando, entrevista os filhos, pois não, eu gostaria que meu pai fosse para o asilar. Ah, pois não. Tá. Como é que ela é assim, 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 assado? Tem assistência médica, doutor Ionar vai lá todo mês, tá? Tem assistência médica, tem alimentação, tem cama, tudinho certinho. Tem acompanhamento espiritual, tem cultos lá, e também tem cultos na cidade de Descalvado, tem um veículo que leva. Quem tem condições de assistir os cultos na cidade de Descalvado, vai para a cidade de Descalvado. Uma maravilha. Ai, pois não, ai, glória a Deus, esse lugar caiu do céu, é onde eu vou pôr meu pai. Aí o irmão Orlando pergunta: o seu pai tem pensão, aposentadoria? Ah, sim, meu pai é militar reformado, ele tem uma aposentadoria de R$7.000 por mês. Pois não, essa aposentadoria vai ser administrada pelo asilar. O quê? Essa aposentadoria, para entrar no asilar, ela vai ter que ser administrada pelo asilar. Ah, é? Essa é a regra do asilar. Se o velhinho vai para o asilar, a pensão, o benefício que ele tem, vai ser administrado pelo asilar. O senhor vai ter direito de fiscalizar esse gasto. O senhor pode ir lá todo mês e nós vamos mostrar. Foi gasto com fralda geriátrica, com remédio, com não sei o quê. O senhor, como filho, tem todo o direito de saber no que está sendo gasto. Mas quem vai ficar com esse dinheiro é o asilar. Vou pensar, mais tarde eu volto. E não volta mais. Ou seja, a intenção dele era uma boa vida para o pai, para poder gastar o benefício que o pai ou a mãe tinha. Aliás, isso é muito comum. E pior, membros da igreja, certo? Querem colocar o pai num asilo para poder gastar o dinheiro do pai. Isso é dar a devida honra ao pai? Nos dias de hoje, os conceitos estão sendo modificados. A gente costuma falar de tentação, eu já falei várias vezes isso. Toda vez que a gente fala de tentação, a palavra tentação, a gente costuma lembrar de sexo, pornografia. Não. A maior tentação nos dias de hoje é o consumismo. Dentro do consumismo existe o consumo de sexo, o consumo de pornografia. E dentro do consumismo existe até o consumo de Jesus Cristo. Pois existem igrejas que se dizem cristãs, que é um supermercado, é um shopping center da fé. Dentro do consumismo se consome até Jesus Cristo, não o verdadeiro Jesus Cristo, aquele que se revelou a mim e que eu jurei segui-lo, mas o Jesus Cristo que eles vendem. E aquela fome de ter coisas. Eu vou dar um grande exemplo. Por que hoje as pessoas têm menos filhos? Isso vale para mim também, viu? Por que as pessoas têm menos filhos? Há 40 anos atrás o pessoal tinha 5, 6, 7, 10, 15. Hoje tem 1, 2.
é para dar uma vida decente ao meu filho, por isso que eu tenho pouco filho. Quer dizer que quem teve 10, 15 deu uma vida indecente? Pastor Serafim, o senhor teve uma vida indecente? Muito sofrida. Sofrida, mas indecente? Não, tá? Sofrida sim, todos nós temos. Alguém aqui tem uma vida que não é sofrida, mesmo quem tem dinheiro? Não. Não tem essa de vida decente. Nós estamos tendo menos filhos para termos mais dinheiro para consumir. Esta é a verdade. Estamos pensando, todos nós, cada vez mais nos atendo ao consumo e esquecendo das palavras de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Então os nossos conceitos estão sendo modificados, inclusive o conceito de pai e de mãe. Pode pôr o próximo slide. Consiste em honrar. Honrar é o quê? É idolatrar o pai e a mãe? Tem gente que idolatra o pai, chega a ser doentio a idolatria ao pai ou à mãe. Tem gente que já é adulto formado, já tem emprego, já é pai de família e não faz nada sem o pai, é totalmente dependente da opinião do pai, é o famoso cascatinha com 50, 60 anos de idade. Ainda tudo tem que falar com o papai, porque depende do papai, é extremamente dependente do papai ou da mamãe. Tem gente com complexo de Édipo, ou no caso do pai, complexo de Electra, certo? Que é aquela pessoa apaixonada. Não, honrar não é isso. Honrar é obedecer incondicionalmente. Você tem que obedecer ao seu pai? Tem. Incondicionalmente não. O que nós lemos aqui em Efésios 6:1? Vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer que se o meu pai mandar eu roubar, eu vou roubar? Quer dizer que se o meu pai mandar matar uma outra pessoa, eu vou matar? Não. Mas eu tenho que dar o verdadeiro respeito ao meu pai e à minha mãe, certo? Não incondicionalmente. Eu tenho que honrar na medida da necessidade que eles têm de mim. E por que Deus coloca esse mandamento como um mandamento com promessa? Para que os seus dias na terra sejam prolongados. Porque um dia você vai ser velho. Um dia você vai precisar do teu pai e da tua mãe. Nós lembramos disso só quando nós estamos velhos e esquecemos quando nós somos jovens. É uma verdadeira previdência social familiar. A gente imagina, quem é aposentado imagina que a aposentadoria que ele está recebendo é do dinheiro que ele pagou. Não é do dinheiro que você pagou. O dinheiro que você pagou de aposentadoria, do INPS, do INSS, do IANSC, do instituto que for, o governo já gastou faz tempo esse dinheiro. Quem está sustentando a sua aposentadoria são os atuais trabalhadores, os atuais jovens que estão trabalhando para que você sustente a sua aposentadoria, certo? E é mais ou menos isso. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter a honra dos seus filhos. Eu tenho um exemplo em casa muito peculiar. É o exemplo do meu próprio pai. Meu pai a vida inteira criticou o pai dele, na mesa, perante os filhos, porque o pai dele isso, porque o pai dele aquilo. Não vou nem dizer os termos até que ele falava do próprio pai, certo? O pai dele partiu, de vez em quando ele tinha uma saudadezinha, tudo, mas assim, na maior parte das vezes ele mais criticava do que falava bem do pai dele, e isso ele deixava claro para os filhos. Meu pai pagou caro por isso. O filho mais velho dele ficou quase 30 anos sem olhar para a cara dele. Alguém que é pai sabe o que é? 30 anos sem o filho olhar. Não, você pode ter um filho que fique 30 anos porque ele foi morar no exterior,
foi fazer missão, subiu por 30 anos por algum motivo, mas 30 anos sem olhar voluntariamente, sem querer olhar para a cara. Todas as pessoas que eu conheço que viraram as costas para os seus pais tiveram a mesma, foram pagos com a mesma moeda pelos seus filhos, porque desobedeceu um princípio básico de Deus. Não desrespeitou ao pai e à mãe, desrespeitou ao próprio Deus, desrespeitou a sua própria existência, desrespeitou a forma como Deus fez você existir. Honrar é dar o devido respeito e a devida consideração. Não é idolatrar, não é obedecer incondicionalmente, não é endeusar o pai ou endeusar a mãe, mas dar o devido respeito. Se tiver que criticar a atitude do pai, que critique. Se tiver que criticar a atitude da mãe, que critique, mas com respeito. Dá para criticar com respeito. Dá até para condenar com respeito. As sentenças que o juiz faz, a maioria delas é com respeito, mesmo quando ele condena. Ele não destrói a pessoa, não humilha a pessoa que está sendo condenada. Dá para se fazer tudo com o devido respeito. Um patrão pode demitir o funcionário? Pode, com o devido respeito. Você pode deixar de trabalhar naquela empresa? Pode, com o devido respeito. Discordância não quer dizer desrespeito. Quantas vezes eu estou aqui e irmãos discordam de mim e vice-versa. Um outro irmão está aqui e eu discordo de quem está aqui, com o devido respeito. Próximo. Próximo, por favor. Isso daqui são formas de se honrar aos pais, mas que entraria na honra a qualquer irmão ou a qualquer outra coisa. Amor filial ou piedade, ou seja, lembrar a condição de pai. Lembrar o que o seu pai sofreu por você. Lembrar o que a sua mãe sofreu por você. Quantas madrugadas você passou acordada por causa da sua filha? Por causa de doença? Porque estava com febre? Lembra da sua mãe? Ela passou também. O seu pai também. Hoje, se tem convênio médico, hoje quase todo mundo tem carro. E quando não se tinha? E quando um atendimento médico era muito mais precário que nos dias de hoje, não tinha todo o aparato que nós temos, todo o arsenal que nós temos na nossa sociedade. Quando o táxi não existia, telefone poucas pessoas tinham. Eu vivi essa época. Então, imagina como era o sofrimento. Quando muitas vezes o pai crente só podia orar, não podia fazer nada senão orar pelo filho doente no meio da madrugada. Lembre-se disso. Quem é pai e quem é mãe tem que lembrar. Espero que você não lembre tarde demais de honrar o seu pai e a sua mãe. Não adianta chorar no túmulo. Chorar no túmulo não é honrar. Fazer um túmulo bonito com o seu pai e com a sua mãe é uma honra e glória para você. É para você mostrar para os outros que você é um bom, que você pode, que você tem dinheiro para comprar mármore, para comprar bronze e para fazer um túmulo grandioso. Você tem que usar essa consideração toda com a vida do seu pai e da sua mãe, e não com a morte do seu pai e da sua mãe. Intercessão pelos pais.
pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, por toda a humanidade. Obediência. Obediência por quê? Eles têm maior experiência que vocês. É eles que são os tutores das suas vidas, até todos nós termos o entendimento do pecado, o discernimento humano suficiente para uma vida independente. Então, nosso pai e nossa mãe é o nosso ar. Nós somos dependentes deles. Progressivamente, Deus nos permite que nós adquiramos uma experiência de vida tal, e a ação do Espírito Santo na nossa vida, na medida em que nós temos o discernimento do pecado, do que é certo, do que é errado, Deus permite que progressivamente nos tornemos independentes deles. Mas temos que obedecê-los sempre. Espera aí, a palavra de Deus que nós lemos está clara, na leitura bíblica em classe: obedecer no Senhor e naquilo que eles já passaram. Os conselhos, a experiência de quem já passou por isso e sabe o que pode acontecer, principalmente no tocante a relacionamento afetivo. Nos dias de hoje, o inimigo está lançando setas contra quem? Em especial, família. Está distorcendo o verdadeiro conceito de pai e de mãe. Está distorcendo o verdadeiro conceito de família. Agora, os jovens têm o hábito de se aconselhar com os pais no tocante a relacionamento afetivo. Se aconselha com o vizinho, se aconselha com o amigo da escola, se aconselha com o guarda da escola, se aconselha com todo mundo, menos com o pai. Tem vergonha de expor a sua intimidade ao seu pai e à sua mãe, com medo de tomar um não, com medo de tomar o corte nas asas. E não é isso. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe que ama, ela não quer cortar asas. Ela quer que os filhos tenham asas, mas voem em terreno seguro. Esse é o verdadeiro desejo do pai e da mãe, de um verdadeiro pai e de uma verdadeira mãe. Espera aí, nós estamos falando de verdadeiro pai e verdadeira mãe? Sim. Mas a palavra de Deus manda eu honrar, obedecer meu pai e a minha mãe. Mas e se eles não forem bons pais e boas mães? Esse mandamento não é condicional. O que o senhor quer dizer com isso? Não depende do recíproco. Você tem que amar, honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe, independente do que eles fazem para você. Eu vejo dentro da igreja: eu não respeito meu pai porque ele é um bêbado, eu não respeito minha mãe porque ela é uma louca. A palavra de Deus não fala. É o único mandamento seguido de uma promessa, mas ele não é um mandamento seguido de uma condição. Ele é um mandamento para você cumprir, pronto. Mas e se ele não... Está lá em Efésios também, os pais têm que ser para os filhos, mas isso Deus escreveu para os pais. As palavras que Deus ensina como pai e mãe tem que ser, Deus escreveu para o pai e para a mãe. A palavra de Deus que diz como os filhos têm que se portar, Deus escreveu para os filhos. Eu costumo dizer em curso de casal, aquele negócio quando fala que a mulher tem que ser obediente ao marido. Isso é Deus escrevendo para a mulher. Tem marido que pega essa frase e põe na sala, né? Luminosa. Entendeu? Deus escreveu para você avisar a mulher. Deus está escrevendo aquilo para a mulher. Se a mulher quiser cumprir ou não, é entre ela e
Deus. Isso daqui é para filho. Se o filho descumprir, é entre ele e Deus. Então também eu recomendo aos pais que não tem que ficar esfregando na cara dos filhos como um assédio espiritual, como uma forma de dominação. É deixar claro, é ensinar e orar a Deus para que o seu filho respeite e faça a sua parte naquilo que Deus diz para você como pai e como mãe fazer, assim o faça. O próximo slide. Bom, forma zelo zelo pela imagem social dos pais, socorro material e espiritual aos pais. Zelo pela imagem social, por quê? Eu zelo pela imagem do pai. Tem gente que faz questão de falar mal do pai. Não precisa mentir, não precisa falar. Não precisa falar que seu pai é um rico empresário de sucesso, quando seu pai está desempregado, não tem dinheiro, passando necessidade. Não precisa mentir. Também não precisa depreciar. Se alguém te perguntar o que seu pai tem, sim, meu pai não trabalha, ele é doente, ele não pode. Tudo bem, mas tem gente que faz questão de contar. Dentro do nosso meio, nós temos muitos pais alcoólatras, entre os quais eu tenho. Mas eu preciso ficar dizendo para todo mundo? Ou tem uma mãe que faz tratamento psiquiátrico, você fica dizendo para todo mundo isso? Não, isso é depreciativo. Você está fazendo uma propaganda de um ponto negativo. Meu pai, ele teve um ponto negativo que eu contei aqui, mas ele teve um ponto positivo. Ele teve 4 filhos, os 4 estudaram medicina. E ele trabalhava de segunda a domingo. Ele trabalhava como policial e dava aulas à noite e sábado, o dia inteiro, para poder pagar o estudo dos filhos. Ele teve pontos positivos. Agora eu vou ficar só dizendo o que ele tem de negativo? Porque ele é alcoólatra, porque ele tem amante, porque ele é sem vergonha. E a mãe a mesma coisa. Propaganda para não depreciar os seus pais. Por quê? Você está depreciando você mesmo. E principalmente, você está depreciando aquilo que nós já discutimos aqui. O meio que Deus fez para que você existisse. Socorro material e espiritual aos pais. Sim, isso é importante. Só que é o seguinte: tem muito pai vagabundo, viu? Tem pai que gosta de explorar. Socorro é uma coisa, sustentar a vadiagem é outra. Tem pai e tem mãe que gosta dos filhos que tem. Meu filho tem um apartamento no Guarujá, lá, meu filho não sei o quê. Calma. Não que você não possa ir no apartamento do Guarujá passar as férias, não é isso. Não que você não possa usufruir dos bens. Mas tem gente que monta nos filhos, no sucesso financeiro dos filhos. E os filhos não podem deixar isso acontecer. Por quê? Tem que ser sábio na hora de dar o peixe ou na hora de dar a vara. Na hora da fome, dá o peixe. Na hora de planejar o futuro, dá a vara. Porque tem filho que quer mostrar o seu sucesso financeiro sustentando os pais. Quer mostrar que ele pode. Quer mostrar o eu dele, que o eu dele é poderoso, que é ele que sustenta o luxo dos pais. Então é socorro material, espiritual. Se o seu pai é crente ou não, sempre o socorro espiritual. Socorro espiritual é importante. O socorro para a alma também.
Depressão dá muito em velho, principalmente os viúvos. As viúvas sofrem muito de depressão. Aquela pessoa que conviveu com alguém 50, 60 anos, de repente perde esse alguém. O vazio é muito grande. É importante um socorro para a alma, um socorro espiritual nesse sentido, para o seu pai e para a sua mãe. A primeira coisa que a pessoa pensa quando o pai e a mãe estão sozinhos é jogar no asilar, é gastar dinheiro. Não, ele precisa de coisas para suprir o vazio da vida. É isso que o seu pai ou a sua mãe precisa nesta ocasião, nesse exemplo que eu dei, um exemplo de viuvez, um exemplo de solidão. Ah, mas eu ligo para o meu pai toda semana, eu ligo 3 vezes ao dia. Você pensa que ele é tonto? Você pensa que o seu pai é tonto, que a sua mãe é tonta, ou que ambos são tontos? Ele sabe que o ligar é um conforto modernista, é um conforto atual que te faz com que você não tenha um contato direto ou não visite, certo? Ah, o asilar nosso é lá no Descalvado. Descalvado, para quem não sabe, é no meio do estado de São Paulo. Pega aquele mapa do estado de São Paulo, coloca o dedo bem no meio dele, é a cidade de Descalvado. Tem gente que vai visitar os pais lá, tem gente que não vai. Todo aniversário do velhinho lá é feito um bolo, é cantado parabéns pelos membros do asilar, pelas pessoas que estão lá. Agora, tem velhinho lá que tem família que não vai no dia do aniversário. Tem velhinho lá que a família passa a virada do ano na praia, mas não passa a virada do ano com o seu pai ou com a sua mãe. Próximo. Esse mandamento também, obedientes e honremos sempre no Senhor, certo? Quando são postos em posições de eminência na sociedade, como autoridades, patrões e... Ah, mas eu tenho que ser obediente às autoridades? Tem, dentro do Senhor. Tá? Lógico, tudo é dentro do Senhor, óbvio. Se eu tivesse nascido na Alemanha em plena Segunda Guerra Mundial, eu deveria matar judeu por ordem do meu presidente? Não, não deveria, certo? Porque não é de Deus que se mate nem judeus, nem ninguém, certo? Bom, as palavras pai e mãe, os próprios pais também, os superiores em idades e dons, ou seja, todo aquele que pode te dar uma instrução de vida, todo aquele que pode acolher. Os nossos irmãos aqui, os pastores mais velhos, são pessoas que são verdadeiras bibliotecas, são verdadeiros pronto-socorros para os nossos dia a dia. Agora no dia 1º de março vai fazer um ano que a irmã Gina, minha sogra, que frequentava esse trabalho alguns anos atrás, partiu. Ela era a pessoa com quem ela não era minha mãe biológica, ela era a mãe da minha esposa, mas era a pessoa com quem eu me abria, me consultava, e ela me passava assim conselhos úteis, sábios, coisas assim que me ajudavam muito na minha vida. Ela era uma pessoa sábia, foi criada no Evangelho, cresceu no Evangelho e sabia transmitir isso. Então eu a respeitava também. No momento em que eu precisava de uma mãe e a minha verdadeira mãe não estava perto, ela fazia esse papel. Aí padrasto, inclusive, infelizmente no nosso meio, divórcio praticamente já. Toda família tem alguém divorciado, alguém que se separou de novo. Como eu
agir com o meu padrasto, com a minha madrasta, como manda o mandamento. Honrar como pai e mãe. Dentro do Senhor. Certo? Ah, mas e o meu verdadeiro pai? Eu devo honrar mais que o meu padrasto? Não. Você tem que honrar o seu pai e o seu padrasto. E se tiver havendo uma briga, uma discussão, uma contenda entre meu pai e meu padrasto, é você que vai dar honra aos dois, e essa honra vai ser o exemplo de tal forma que essa contenda vai se resolver. Do mesmo jeito que tiver contenda entre seu pai e a sua mãe, é a honra que você vai dar aos dois, que vai ser a forma que Deus escolheu para que essa contenda se resolva. E normalmente o que acontece nos nossos dias é muitas vezes o filho dá razão ou para um ou para outro, se esconder atrás de um ou se esconder atrás de outro, usar o outro para dominar o um, usar o um para dominar o outro, manipular. E essa manipulação eles aprendem aonde? Com o diabo? Coitado do diabo, viu? Eu não sou defensor do diabo, Deus me livre. Mas o diabo, ele também leva muita culpa naquilo que não tem. Esse espírito de manipulação se aprende de outras pessoas. Esse espírito de manipulação que os seus filhos têm com você, ele aprende com você. Tá? Todo mundo sabe que um exemplo vale mais que 1000 palavras. Eu costumei, na minha classe, já citei o exemplo da empregada, lembra? Que eu dei um chute na empregada. Uma vez uma empregada da minha avó fez uma coisa que eu não gostei. Eu tinha 5 anos de idade, eu dei um chute na empregada, que ela fez que eu não gostei. Por que eu fiz isso? Meu pai e minha mãe nunca me ensinaram que era para dar chute nos outros. Nem na empregada, nem ninguém. Nunca me ensinaram. Ninguém me ensinou isso daí. Mas por que eu dei um chute na empregada? Por que eu não dei um chute em outra pessoa que fez alguma coisa que eu não gostava? Eu não dava chute. Mas naquela empregada eu dei um chute. E não foi a única pessoa que fez uma coisa que eu não gostei. Muitas pessoas tinham feito coisas que eu não gostei. Mas eu não dava chute. Mas naquela empregada da minha avó eu dei um chute. Porque ela fez o prato para mim, ela colocou o arroz por baixo e o feijão por cima. Eu queria o contrário, eu queria o feijão por baixo e o arroz por cima. Então dei um chute nela, porque ela trocou. Por que eu dei um chute nela? Alguém me ensinou que empregada doméstica é um ser inferior? Meu pai e minha avó nunca me ensinaram isso. Mas eles davam um exemplo. A empregada não podia usar o banheiro da casa, tinha que usar o banheiro do fundo. A empregada não sentava para comer com a família, só podia comer depois que a família comia. A parte boa da comida ficava com a família, o resto ficava com a empregada. Mesmo uma criança de 3 anos de idade vê isso daí, vê esse exemplo, e ela chega à conclusão de que a empregada é um ser inferior. E quando esse ser inferior te contraria, o que você faz? Isso aconteceu comigo. Tudo bem, eu não me condeno por isso, porque e hoje eu não chuto ninguém. Amém? Certo? E Jesus me livrou de todos os meus pecados. Certo? Mas esse foi um típico exemplo do que o exemplo dentro da família faz. E não as palavras. Nunca ninguém me ensinou a chutar os outros. Mas se você vê o seu pai xingando, se você vê o seu pai brigando com o outro, você vai aprender a fazer isso. Para isso que nós temos a palavra de Deus. Próximo slide. Para nos dirigir. Nos tempos mosaicos, o descumprimento desse mandamento implicava em morte. E se um filho fosse costumaz e rebelde,
Deuteronômio 21:18, e não obedece ao seu voz e à sua mãe, eles o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e ele vai ser punido à morte. Nós não estamos nos tempos mosaicos. Quem não obedece não deve ser condenado à morte, não deve morrer, não é isso. Mas já está claro na palavra de Deus, que está no Novo Testamento que nós lemos, o que vai acontecer. Os seus dias sobre a terra serão menores. E você vai perceber que você pode sofrer, como eu citei um exemplo da minha família, com um filho seu a mesma coisa. Para que você lembre daquilo que você foi com os seus pais. Pretender a morte, nós já não estamos nessa fase, então não se preocupa. Se você não quiser desrespeitar, se não quiser respeitar os seus pais com medo da morte, não precisa se preocupar, não, viu? Não vai morrer. Nós estamos na graça. Só que é o seguinte, está desagradando a Deus. E o seu futuro na vida eterna, com Deus, no momento em que Jesus vier resgatar a sua igreja, pode estar comprometido pelas suas atitudes com seu pai e com a sua mãe. Por mais que você dê glória a Deus, faça reteté, certo? Profetize, e na hora de mandar o pai no asilar, você quer mandar o pai para o asilar para ficar com a pensão dele. Ainda bem que o irmão Orlando Pontiroli não é tonto. E mais ainda, Deus não é tonto, certo? Porque Deus está vendo isso, certo? Isso que eu estou falando não é coisa que acontece de vez em quando, não, viu? É sempre, é frequente, tá? É sempre. E o nosso asilar, ele segue os preceitos bíblicos. Uma vez tinha um pastor que estava gagá e queriam levar para o pastor já de 90 e tantos anos, não vou nem dizer o nome, mas queriam levar ele para o asilar. Aí foi os filhos do pastor e a esposa do pastor, que apesar de idosa ainda estava, nós queremos mandar ele lá para o asilar. Tá, pois não. Ele falou, quando tiver vaga para os dois, eu tenho uma vaga só, quando tiver vaga para os dois, aí a gente... Não, o senhor não está entendendo, eu quero que ele vai para o asilar porque ele está gagá. O irmão Orlando virou e falou, o quê? Separar o casal? Não, mas espera aí, eu não estou gagá, quem está gagá é ele. Sim, mas vocês são uma só carne. Se ele está gagá, por tabela você está gagá também. Ou você vai morar com ele no asilar, mesmo não estando gagá, ou você vai ficar com o gagá aqui. Mas mandar o gagá para lá e você sair livre, leve e solto, ir no supermercado, passear, ir para a praia, não. Toma cuidado com o crente esperto, tá? O famoso crente esperto. Você pode enganar o seu irmão, você pode enganar a sua igreja, você pode enganar o seu pastor, mas você não engana a Deus. Amém? Próximo. Bom, nas escrituras nem se fala, né? No Velho Testamento estamos em 1 Samuel. Jesus nos livrou da lei, nos livrou do Velho Testamento, tá? Eu costumo dizer isso sempre, tá? Jesus nos livrou da lei, então nós não temos que obedecer. Não, Jesus nos livrou da lei, então nós não temos que dar dízimo. Espera aí, o dízimo está na lei, mas está em Malaquias também. Malaquias não é lei, lei é o Pentateuco, tá? Então Jesus nos livrou dos escritos do Antigo Testamento, certo? Eu vou citar alguns exemplos Alguém pode ler Gênesis 21, capítulo 10.
Pastor, segue conforme sempre. Primeira Vamos começar por aqui, já que ela já está de. Mas aí, a sua vez. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Amém. Isso daí foi. Todos nós sabemos a história de Abraão. Abraão não podia ter filhos, embora Deus já tivesse prometido uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu. Mas Abraão estava muito ansioso e quis dar uma ajudazinha para Deus. Já que a mulher dele não engravidava, ele engravidou a escrava, Agar. E dessa união nasceu Ismael. Os árabes se dizem descendentes de Ismael, certo? E eu acredito que sim, porque a própria Bíblia fala onde ele foi habitar. Ele foi flecheiro. O lugar em que ele habitou é exatamente hoje onde é a Península Arábica. Então eu também acredito, certo, que os árabes são descendentes de Ismael. E Deus tinha prometido que de Ismael nasceria um povo, certo? Só que quando realmente Sara engravidou e deu à luz a Isaque, a mãe de Ismael, que era uma escrava, começou a zombar de Sara, certo? Então Sara chegou para Abraão e falou: olha o termo que a irmã leu, deita fora essa escrava do seu filho, ou seja, chuta daqui. Na minha tradução fala: rejeita esta escrava e seu filho, ou seja, fala expulsa. Ela não foi nem sutil, do tipo: olha, não dá para ficar nós dois aqui. Eu podia ser até sutil, né? Não dá para eu coabitar com essa mulher. Falou: deita fora, expulsa, chuta daqui, ela e o seu filho. Eu não estou falando da Agar, eu estou falando de Ismael. Ismael foi chutado pelo seu pai. Vocês veem aquilo que eu falei do amor não é condicional? Ismael foi chutado pelo seu pai para o deserto, levando um odre de água que acabou logo, certo? A ponto da Agar não querer ver o menino morrer, sair de perto do menino para não ver o menino morrer. Ele chegou perto da morte por sede no deserto. O próprio pai fez isso com ele. E o que aconteceu? Gênesis 25, 9. Alguém leia para mim? Primeira fileira. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, e teu fronteiro Amã. Quem sepultou? Isaque e Ismael. Aquele filho que foi rejeitado, foi deitado fora, foi chutado, ele veio enterrar o próprio pai. Tem gente que vai no enterro do pai para mandar um sinalzinho para cuspir na cova. Eu já vi na cidade de Araraquara uma vez. Eu estava entrando, eu era adolescente, estava entrando no clube araraquarense, e tinha um salão lá do clube que estava uma música alta e um cara dançando. Eu estava com meu pai no clube e tinha um cara dançando no meio, sozinho, assim, meio bêbado, dançando um rock na época dos anos 70. E um conhecido do meu pai chegou para o meu pai e falou: está vendo aquele cara dançando lá? Que acabei de vir do enterro do pai dele. O cara estava dançando a morte do pai dele. Ismael não. Ismael não foi colocado, ele foi chutado. É lógico que Deus falou para Abraão: calma, pode fazer isso,
mas ele foi apenas com um odre e com a sua mãe em direção ao deserto. No entanto, ele cumpriu o mandamento de honrar pai e mãe. Quando seu pai morreu, ele veio para sepultar o seu pai. Nós temos alguns exemplos de amor ao pai e à mãe. No livro de Josué, Raabe, o que a Raabe era? Ah, tá. E foi salvo quem? Josué 6:23, alguém pode ler? Fileira do meio. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Amém. Tiraram Raabe de Jericó e toda a sua família. A Raabe, embora fosse uma mulher de reputação duvidosa, de reputação condenável, ela sabia amar o pai e a mãe. O pai e a mãe saiu com ela. Quando ela negociou com os homens de Josué, ela pediu, se não me engano, está lá no Josué 2,13. Ela fala, inclusive, para que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, livrados da morte. Ela não pensou só nela, pensou nos responsáveis pela tua existência. Ah, sim. Tem gente que abandona o pai e a mãe por causa do ministério. Ah, eu tenho um ministério importante. Eu tenho uma chamada de Deus. Eu tenho, porque Deus não posso. Eu tenho coisa importante, porque eu não posso nem ver meu pai e minha mãe, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 19 e 20. Terceira fileira. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Amém. Nesse foi o momento em que Elias recrutou Eliseu para ser o seu sucessor no ministério profético de Israel. Falou: calma, tudo bem, eu vou com você, mas dá licença, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. O meu ministério é importante, mas o meu ministério pode esperar um pouquinho. Eu tenho um compromisso com meu pai e com a minha mãe. Amém. Quem pergunta? Por que Jesus já citou o contrário, quando aquele jovem falou: deixa eu ver primeiro? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Nós vamos chegar no Jesus. Fez assim. Também 1 Reis 22, 53. Alguém pode ler?
fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Que fez pecar a Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque obedeceu o seu pai, fez como seu pai, fez como a sua mãe. Honrar pai e mãe não é obedecer incondicionalmente. Se o seu pai e a sua mãe estão fazendo o que é ruim aos olhos do Senhor, você não deve fazer. E deve ser um instrumento de Deus para impedir que eles façam. Certo? Eu vou contar um segredinho que já aconteceu comigo. Eu acho que já aconteceu com muitos aqui também. Quantas vezes a gente está guiando, aí a gente faz uma coisa e a gente escuta aqui de trás: pai, o senhor passou no sinal vermelho. É para bater na criança? Não, é para engolir seco, né? Certo? Pai, o senhor passou no sinal vermelho. Aliás, quando minha filha, agora ela não está mais no presbiteriano, quando ela estava estudando aqui,